É um pensamento completamente diferente disso. E o mais interessante de tudo, essa é a maior fator de globalização de todos os tempos. Quando nós temos uma crise econômica, como estamos tendo desde 2008, afeta quase todo mundo, mas tem muito lugar que nem aparece. As belíssimas ilhas, países, paraísos fiscais, lá, meu, pega problema nenhum econômico. Temos uma crise política agora, Estados Unidos, com a União Soviética voltando a ter problemas, derrubadas de aviões. Cara, isso é um princípio de Guerra Fria de novo no top dela, no auge. E vocês não conheceram. Mas ela é. Os caras estão completamente melindrados para isso. Mas já era fato consumado dos Estados Unidos ou a Rússia. Um invadiu outro, papo por aí, e papo. Fora que a gente tem gás, etc. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: aumentou o nível do mar. Quem vai ser o primeiro prejudicado quando tiver o aumento do nível do mar? São Paulo? Que estão 800 metros? Ou aquela ilha maravilhosa, que é um paraíso fiscal, linda de morrer? Ela vai ser o primeiro a pagar o sapo. Ou o pato. Ela dançou. E hoje ela é uma pessoa, ela é uma ilha ou um país completamente isento de problemas. Nenhuma crise atinge eles. Essa vai atingir. E eles serão o primeiro. Nós já estamos hoje presenciando e vivenciando migrações devido a questões climáticas. São ilhas que começam a desaparecer, são escassez de alimentos em determinados outros lugares, e por aí vai. Esse tema é muito interessante usar. Pensem nisso, vai ser legal. Riscos socioambientais. As empresas financeiras, fomentadoras, começam a analisar as empresas. O que essa empresa faz para o meio ambiente para eu dar dinheiro para ela? O que essa empresa faz de segurança do trabalho para eu dar dinheiro para ela? Por quê? Porque cada vez que eu não faço, o meu risco econômico aumenta. E se eu vou dar dinheiro para esse cara tem um risco maior. Porque se ele tiver um problema ambiental, um passivo ambiental, um passivo trabalhista, que a diferença de passivo e ativo vocês entendem bem, né? Passivo, suas obrigações, ativo, ao contrário, né? Passivo é o que você tem que fazer e o ativo são os seus direitos. O risco socioambiental hoje é avaliado pelas empresas financeiras para dar dinheiro para outras empresas. Quanto menos risco a minha empresa se expõe ao meio ambiente ou ao trabalho ou às pessoas, eu tenho e posso dar dinheiro mais barato em melhores condições. Isso é importantíssimo conhecer. Escassez de alimento e água potável, eu acho que isso aqui é muito claro, não precisa nem falar, né? Estamos vivendo hoje um negócio interessantíssimo em São Paulo. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, isso impacta o seu negócio. E pode ser a sua casa também. Vamos seguir. A sociedade mudou e tomou uma certa consciência, perfeito? Hoje cobramos responsabilidade social das empresas. Queremos consumir de empresas que estão bem posicionadas no mercado, que façam atitudes legais, que tenham colaboração com o seu entorno. O botão vermelho, isto é, hoje é fácil a gente trocar um consumidor pelo outro. Só de telefonema para trocar de celular, quantos a gente recebe por dia? É o cara da Vivo, liga logo cedo, beleza aí, filho? A Vivo liga de manhã, a Tinha ao meio-dia, a Clara às 10, né? Quer dizer, o botão vermelho para troca de fornecedor nosso hoje está em nossas mãos. Esse é o poder que vocês têm que entender. O que vocês podem fazer com isso? O esgotamento dos recursos, é claro, já é óbvio. Por quê? Porque na semana passada, um estudo ambiental e econômico chegou-se à conclusão que qualquer produção no planeta Terra deveria parar a semana passada, porque não dava tempo de regeneração para reutilizar nesse ano que precisava de utilizar de matéria-prima. Entendeu? Acredito? A produção deveria parar do mundo. Gente, chega! Não posso fazer mais computador, não posso fazer mais camisa, não posso fazer mais mesas, não posso fazer mais nada, porque não dá tempo de regenerar para esse ano. Acabou, esgotou-se os meus recursos naturais. Mas os caras vão continuar fazendo. Pô, explorando e esgotando cada vez mais. E a gente sabe também que a desigualdade social que se encontra no Brasil hoje não é um fato exclusivo do Brasil, mas ele causa alguns problemas seríssimos. Você tem um Samsung lindo, maravilhoso, de última geração, que ele fala com você, certo?
Né? Troca uma ideia, o cara não é um camarada ter o seu celular, né? Você não fica mais sem ele. Aquele cara que está lá fora do mercado, ele também quer. Aí ele parte com alguns termos, né, não muito simpáticos de conseguir o mesmo produto que você tem. Ele não é na base da violência. Perfeito? Área de business, de negócio, cadeia produtiva. Você pega um grande, que nós chamamos de âncora, uma Ford, uma Natura, ela faz a cadeia inteira dela de produção, todo mundo que fornece para eles terem enquadramentos socioambientais, pois então sustentáveis. Eles auditam, eles vão até as empresas fornecedoras para ver se eles fazem de acordo com o que eles têm no princípio e no código de ética da empresa deles. Então nós não estamos falando aqui só de grandes empresas, estamos falando de todas as empresas. Todas as empresas estão na cadeia produtiva. O exemplo da carne, por exemplo, quando tem problema de carne, não vai entrar carne do Paraná porque houve algum problema lá, ou não vai entrar o feijão de tal estado. Às vezes, e muitas vezes, isso é uma questão econômica, mais do que realmente ambiental. O cara precisa fechar a porta do quê? Da importação dele. O cara usa um termo desse, de meio ambiente, usando do lado econômico. Agora, se você vai falar, pô, o chancelamento, o meu gado inteirinho aqui está vacinado, ele é orgânico, está no melhor passo, não sei o que, não sei o que, o cara não vai ter muito o que dizer para você. Se você não tem a comprovação do que você está exercendo, aí você vai ficar à mercê do cara. Percebe? A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando você tem um âncora, você não está fazendo o que eu preciso, você não serve mais para dar na minha cadeia. Passar bem, procurar outro. O que vai gerar isso? Um grande problema financeiro para essa empresa. Perfeito? Outros selos que existem por mundo afora, que exigem qualidade ambiental, social, que as empresas estão cada vez mais cobrando para você poder exportar e ter seu produto lá fora. No mercado automobilístico, por exemplo, mais de 80% de peças devem ser compostas de material de reciclagem. Na comunidade isopor, hoje já há processo para reciclar isso, mas economicamente não é viável ainda, mas nós chegaremos a esse ponto. E a preferência do consumidor foi o que a gente falou. Né? Vou contar uma história rapidinho. O Brasil exportava muita geladeira para os Estados Unidos. Então ia lá o navio, carregadaço de geladeira, chegava lá, encostava, atracava, começava a descarregar. No próprio porto americano falava, ó, seguinte, bacana, legal, mas ó, esse papelão é teu, esse plástico bolha é teu, esse pallet aqui é teu, porque eu não sei nem se está contaminado ou não. Isso aqui tudo é teu, meu amigo. Eu vou ficar com a geladeira aqui para ter um ambiente legal para transportar ela até o ponto. A brasileira falou, pô, aí você me ferrou completamente, como é que eu vou voltar com tudo isso? O problema é teu, o lixo é teu, você que gerou, não é meu. Não tem nem onde por isso. O que o Brasil fazia? Voltava com o navio carregado de... Já imaginaram o custo de você fazer isso? Porque ele teria que trazer mercadorias de lá, por uma boa logística. Aí, pô, ficaram estudando. O que aconteceu? Qual a criatividade que o brasileiro pensou nesse momento? Então, é o seguinte, eu vou tirar esse plástico, vou tirar isso, vou colocar só em volta lá, e para a geladeira não ir batendo e chegar na escada, encheram de pipoca estourada, a pipoca que a gente consome. Chegava lá, descia a geladeira, pegava a pipoca, colocava no engradado e falava, ó, alimento salgado. Isso foi bom, né? Você tem ideia. Aí o brasileiro voltava com o navio cheio de mercadoria. E por aí vai. Você gerou seu resíduo, o resíduo é teu, você é dono dele. E você tem que saber o que acontece com ele. Alguns impactos que nós temos aqui, né? Então, herbicidas brasileiros, não só sempre no México. Existem já ações em bolsa de valores de empresas focadas, especializadas, que desenvolvem e apresentam seu relatório socioambiental. Então, o que é isso? Isso é a valorização da marca, é você ter possibilidades de buscar mais dinheiro no mercado, é você ter a sua imagem melhorada perante o mercado, você aumentar a sua entrada no mercado, teu market share. Então, estamos falando de sustentabilidade, estamos falando de meio ambiente, estamos falando de pessoas, mas estamos sempre falando de negócio, de crescimento, reposicionamento da empresa, da marca, do negócio.
Por isso que a sustentabilidade hoje é uma forma de gestão de negócios e da nossa vida. É fazer, pensar qual é o impacto que isso vai ter para o meio ambiente, para as pessoas. Isso naturalmente vai criar valor para a sua marca. A utilização de mão de obra infantil, aqui a gente pode até estender agora um pouco aí para nossos vizinhos aí que começam a vir para o Brasil de todo e qualquer jeito, para tentar algum tipo de trabalho aqui dentro do Brasil. E aqui são alguns impactos comerciais que a sustentabilidade já é cobrada pelo mercado, tá? Já é cobrada. Isso aqui não é história, já é cobrada. E como nós vamos implementar uma nova forma de produzir, tem que estar em todos os níveis da organização, tem que estar inserida de ponta a ponta, vindo do gestor, do diretor, do executivo, entender o que é, como que é, quais são os benefícios, vantagens. Então vai começar com o indivíduo, ele vai criar um conceito dentro da empresa, aquela empresa vai ser completamente absorvida sobre isso, vai começar a trabalhar em cima disso, isso vai se expandir para o mercado, que o mercado que consome, não pode ser também não só a pessoa física, o consumidor, obviamente, pode ser outra pessoa jurídica, que é a cadeia que você está, e enfim, a sociedade estará envolvida nesse negócio que você tem. A gente vê muitas empresas fazendo várias propagandas legais na TV, né? Pá, estou reflorestando ali, estou lá. Porque na verdade são termos de agente de conduta, que os caras do meio ambiente devem saber bem o que é isso, que é você está sendo penalizado com alguma coisa que você tem que plantar, ou reflorestar, ou fazer. Não estão sendo tão bonzinhos quanto a gente imagina que estão. Claro que ele aproveita e dá aquela marketada, né, para fazer esse tipo de serviço. O professor me avisa a hora por horário aí que a gente já começa a encerrar, tá? Contabilidade socioambiental. Não existe engenharia contábil, existe não, né? Mas aqui é um assunto extremamente importante e valioso. É você medir o patrimônio, a valorização do seu patrimônio nas questões ambientais e sociais. O quanto eu gasto, o quanto eu invisto nisso. O quanto eu gasto para manter uma estação de tratamento de efluente. E é fundamental ter. O quanto eu gasto na gestão do meu resíduo. O quanto eu invisto na profissionalização do meu profissional para ele ser mais produtivo, evitar um acidente e um risco. Isso hoje você deve extrair das contabilidades convencional. Porque o mercado já pede para que você tenha esses números e o mercado entenda o que você, empresa, faz por isso. O quanto você gasta, o quanto você investe, para ter, obviamente, de retorno, porque no caso são de investimento, então você pode entrar no passivo. Mas você tem que ter essas demonstrações hoje contábeis e daqui a pouco nós vamos chegar ao porquê, tá? Para que você tenha ideia do que controla. Hoje as empresas não sabem. Hoje ela tem um pacote, treinamento, sei lá, gastei milhões. Quanto você treinou essas pessoas na área de segurança? Pagamento a fornecedor. Tá bom. Quanto eu paguei para manter minha estação de tratamento de efluente? Quanto eu estou pagando de energia elétrica? Será que não está na hora do pico de energia elétrica tentar entrar com alguma coisa alternativa? Porque vocês sabem que das 6 às 18 a energia sobe. Lá de casa também. Das 6 às 18 o valorzinho ainda é maior. Certo? Pois é certo. É mais caro esse horário. Muitas empresas fazem o quê? Desligam a energia, jogam o gerador, a diesel, que não é a menor coisa que tem no meio ambiente, para não utilizar essa energia. Então o cara tem que saber esses números, tem que ter conhecimento. Só assim ele vai conseguir tomar uma ação. Por isso que essa contabilidade ela precisa ser extraída hoje. E há normas que regem que essa contabilidade seja extraída. E nós vamos chegar lá. Porque a gente já tinha o quê? Uma economia de baixo carbono. Uma economia que evita emissões de gás de efeito estufa em toda a sua cadeia produtiva. Não adianta só você chegar lá na sua produção final, está bonitinho, sendo que sua cadeia toda é algo que tem mais de poluente no mercado. Isso aqui são os dados de São Paulo, do estado de São Paulo. Vou chamar a atenção para vocês. Nada de mudanças do uso da terra, isso aqui chama-se, traduzindo, desmatamento. Tá? São Paulo hoje não desmata muito, pelo contrário, São Paulo hoje ele começa a ter várias áreas de preservação para que você faça a sua composição ambiental, até porque o novo Código Florestal que entrou, o Código Florestal não é só para o meio ambiente, a área de construção civil, eu vou construir onde? Eu posso construir ali? Ou eu estou invadindo uma área? Estou invadindo uma área porque eu tenho que pensar no lugar aonde, teoricamente, eu tenho que
pensar na mesma região hídrica, né? Ou na mesma bacia. Hoje eles têm que expandir um pouco isso porque não tem mais como comportar. E qualquer outra engenharia, a de produção, a elétrica, a física, a química, vai mexer com isso. Enfim, Brasil de São Paulo hoje apresenta esses números. Resíduos, já é um valor extremamente significativo. É o resíduo gerado pelas empresas. O classe 1 são os perigosos, os classes 2, dos dois tipos, inerte e não inerte. O que eu faço, onde eu faço. Hoje a nova política, ela exige a rastreabilidade de qualquer resíduo. Existe a logística reversa, que nós vamos ter uma aula também de logística reversa, eu vou dar em algum dia desse aqui, que eu não me lembro. Então eu vou falar de logística reversa, produção mais limpa, vale para todas as engenharias. Agropecuária e energia. Isso aqui são os grandes geradores do gás de efeito estufa no estado de São Paulo. Efeito estufa que eu te falei, porque é do mundo natural, porém, nós, como somos perrenhos, capazes de aumentar o que o mundo, a natureza pode. Bom, vamos falar algumas coisas agora rapidamente que regem situações, necessidades, para que tudo isso que nós falamos venha se tornar uma realidade. Então isso também não seria só uma visão estratégica de um executivo. Existem situações que se chamam legislações que obrigam você a implementar determinadas coisas na sua empresa. Essa é uma política nacional de segurança no trabalho. Por quê? Porque existe um percentual da folha de pagamento que sai das empresas, que vai para o governo, dependendo do grau de risco da sua empresa, para manter, chamado de FAP, isso, para manter qualquer risco que venha acontecer na sua empresa. Isso é custo para a empresa. Isso é custo. Imagina 3% de uma folha de 100 bilhão de reais. 3% de São Paulo hoje, só com aquele ataque lá, deve custar mais ou menos, né? Alguma coisa. Já a folha do Palmeiras, uma folha mais sadia, né? Do ponto de vista financeiro, a gente percebe que o time foi parado, né? E eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense, deixa um recado, não estou falando mal. Então você desloca um percentual de dinheiro para o governo para garantir algum problema que vem. Só que a partir do momento que você chega para o governo e apresenta um belo projeto de saúde e segurança do trabalho, essa tua alíquota reduz. Tua alíquota reduziu? O que é isso para o empresário, gente? Dinheiro no bolso do empresário, lucro, resultado. O que ele pode fazer com isso? Para Paris, comprar um whisky, reinvestir na empresa, continuar fazendo buscas para melhorias. É isso que essa política prega. Vai ser mais uma outra. Essa, a Conselhia do Meio Ambiente, ele está delirando com essa, certo? Quantos aterros foram fechados desde o dia 2, não sabe? Aterros não, desculpa, o aterro tem que estar aberto. Quantos lixões ou aterros rotulados fechados desde o dia 2 de agosto de 2014, quando a política entrou em vigor? Isso mesmo. Perfeito, certo? Qual é o seu nome? O teu. Tatiane? Fecharam alguns? Não fecharam, a política está em vigor, gente. Toda empresa precisa apresentar seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Toda empresa, de qualquer segmento de mercado, de qualquer tamanho, de qualquer lugar do Brasil, tem que ter o seu plano. Ele pode ser em alta complexidade, dependendo do tipo de atividade que você tem, ou baixa. Mas você tem que saber aonde vai parar o teu resíduo. Você tem que saber. E existe uma política de logística reversa que ele obriga que nada vá parar onde? Nos becos e aterros. E não vamos longe. O aterro não é só aquele lugar gigantesco que a gente vê na televisão que está espalhado lá. O aterro, cara, pode ser aquele buraco ali na medicina onde todo mundo passa lá, ó. Joga o que tem que ser jogado. Então temos vários aterros, vários lixõezinhos soltos pela cidade. Apesar de Santo André ter um aterro bastante considerável. Né? Até, na verdade, a cidade de Santo André era bastante avançada nesse ponto, coleta seletiva há muitos anos atrás e tudo mais, mas são melhorias contínuas que não foram aplicadas e elas precisam ser revistas agora. E Santo André já tem o seu programa. E as empresas de Santo André têm que seguir o programa. Elas têm que conhecer. Já que está em vigor. As empresas têm que gerenciar o resíduo.
Porque não tem lugar mais para pôr esses negócios. Não tem. Orgânico, posso gerar energia. O classe 1 como perigoso, que é aquele que tem contaminantes, cádmio, mais alguns outros, zinco e outras coisas que a gente pode dizer aí, eles podem gerar uma energia dentro de cimenteiras, dentro de fornos que não se apagam. Que são os fornos de cimenteira, que são os fornos cerâmicos. O classe 2, que é aquele que ele gera constantemente, o copinho d'água, papel, esse que volta para a cadeia produtiva gerando emprego. Só que a gente tem que saber com quem eu gero, porque a minha cooperativa, ela não pode ser mão de obra escrava, ela não pode ter mão de obra infantil, ela tem que estar registrada. Então hoje não adianta botar meu papel ali no chão, alguém vai reclamar. Mas é que a tua marca, né? A tua marca está lá caminhando por aí. A construção civil tem uma legislação só para ela de resíduos sólidos, chocante. Eu posso te levar numa usina, já viu uma usina de reciclagem de construção civil? A Bioterra tem parceria com uma empresa que tem aqui perto, aqui em São Paulo mesmo, muito interessante, gera a melhor matéria-prima depois para voltar para a própria construção civil. Nós estamos a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é determinados setores do mercado apresentar o seu inventário, aonde está dentro da minha cadeia as minhas emissões, para que eu tenha um projeto de eliminação e de diminuição das minhas emissões. Temos uma outra lei muito interessante aqui, que é a lei que diz o seguinte, em resumo dela: se você é uma empresa sustentável, com números sustentáveis, com condições sustentáveis, com inventário de gás efeito estufa, com metodologias de mitigação de tudo isso, você pode entrar numa concorrência com 25% maior do seu preço do que o seu concorrente que não tenha. E na hora de abrir os envelopes, se abrir o envelope, eu faço isso, tenho 25% a mais do preço, ele não faz, eu posso ser escolhido. E eles vão dar preferência para isso. Para estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, por meio de contratações realizadas pela Administração Pública Federal. Se eu posso usar 25% acima do meu valor, você concorda que se eu ganhar essa concorrência, todo esse 25% do meu valor foi o quê então, gente? Investimento. Eu investi no ser humano, eu investi no meio ambiente e agora eu estou tendo possibilidade de retornar. Essa é uma lei direta, fora a lei indireta, que é aquela lei do próprio consumo, né? Compro, não compro, quero, não quero, com a cadeia de valor. Mas o governo, ele tenta fazer. Agora eu lhe pergunto, as empresas sabem? Não sabem. Qualquer lei que cai, qualquer lei que é promulgada, a primeira coisa que o empresário pensa, puta, ferrou. Lá vem custo. Certo? Nada. A lei, a partir do momento que você a conheça, você tem condições de levar a favor de você e você tem um diferencial em cima dela. Essa é uma. Claramente essa é uma. Pena que ninguém conhece. Os clientes da Bioterra conhecem. Porque nós fazemos a gestão de legislação ambiental para eles. E nós direcionamos a ele o que eles devem fazer para que a legislação seja cumprida e que ele não gere nenhuma não conformidade lá na frente. Isso serve também para a segurança do trabalho, que a Bioterra faz, uma das atividades. Legal? E essa aqui que é aprovada, né, a NBC, Norma Brasileira Contábil, técnica número 15 e tal, que é exatamente você extrair, expurgar da sua contabilidade convencional os números que você gasta com o ser humano e os números que você gasta com o meio ambiente. Primeiro, cara, tem que saber. Se você não sabe o que está acontecendo. Você não tem condições de medir. Essa política nacional de resíduos sólidos vem exatamente para saber, cara, aonde que eu estou produzindo esse resíduo? É no começo do meu processo, no meio, no fim? Nós falamos só do sólido, mas tem o resíduo gasoso, o resíduo líquido. O que eu posso fazer para ter uma produção mais limpa? O que eu posso fazer para, de repente, dentro do meu processo, diminuir a geração? Hoje, por exemplo, você vai cortar uma camiseta, vai cortar um pano, um têxtil para um processo, 15% do pano daquele metro é lixo. É aterro.
Porque é um projeto legal, depois eu passo um blog lá para vocês acompanharem o que está acontecendo. É muito matéria-prima para o bem legal. O empresário está comprando um negócio que ele não vai usar, Carlos. Caramba. Ele nem vai usar. Então o cara de materiais tem que estar atento com isso, o cara da produção tem que estar atento com isso, o cara da logística tem que estar atento com isso, o cara do meio ambiente tem que estar atento com isso. Qualquer um tem que estar atento com isso. E a pergunta nossa como consumidor, pô, como é que preparar o resto desse plano? Ah, botei na rua. Ah, aquela caiu no bueiro, né? Bom Retiro, por que tem muita enchente lá, gente? Na boa? Não, toneladas de resíduos de pano indo para a rua. O cara põe lá, ah, tomara que alguém passe aqui pega. Tem dia que o cara passa, pega, outro dia o cara não passa, não pega. O cara some, não sai. Isso acabou no Brasil. Acabou. 2 de agosto de 2014. Recente. Então aqui é outra norma contábil interessantíssima. Isso aqui pode trazer uma concorrência. Isso aqui é impressionante, nem os contabilistas sabem. Ou se sabem, não querem aprender. Isso aqui tem que saber. Vocês que vão criar uma empresa, vocês que terão uma empresa, esse manual pode trazer um grande diferencial competitivo já de saída. De saída. Legal? Acho que nós estamos caminhando para o final. Vamos falar um pouquinho só das ISOs, que são algumas coisas que podem trazer também benefícios para as empresas. Nós temos a ISO 14, que é de meio ambiente, a turma toda deve conhecer. ISO 50.000, gestão de energia. Conhece essa? Já ouviram falar dessa? A ISO 26.000 de responsabilidade social, já ouviram falar? Interessante. E a ISO 14064 de gestão de gases de efeito estufa. Padrões e normas, isso é uma coisa do mundo. Você fez aqui, o cara do outro lado do planeta pode ler e compreender o que você está falando. Vir aqui e ver. Padronizado exatamente por isso. Tá? Existem algumas outras, né? Que é essa aqui, a OSAS, que é a de segurança e saúde do trabalho, que é importantíssima as empresas terem. Fundamental. Veja, estamos falando de investimento. Tudo até agora é investimento. Aqui não estamos falando de gasto nenhum. A não ser, meu, que você gerou um puta passivo. Aí, filho, como já diz o nome do passivo, uma obrigação de, sei lá, remediar aquele negócio. Hoje, se você comprar uma casa, esse local estiver contaminado, você comprou a contaminação. Agora ela é tua. Se vira para descontaminar. E há muita área contaminada. No Brasil todo. Algumas NRs que são fundamentais, por exemplo, para conhecer, da elétrica, né? Quem faz da elétrica? NR10 da elétrica. NR12, máquinas e equipamentos de produção. Quem é de produção mesmo? Conhece? Tiveram aula dessa norma? Construção civil, uma só para ela. Que beleza. Mineração, engenharia de mineração, engenharia alguma coisa ligada a isso, tem normas que são normas. Engenharia agrônoma, aqui não tem agronomia, né? Não, exatamente. Bom, existem normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho focado em segmentos do mercado. Pode ser cumprida. Porque a partir do momento que o eletricista foi eletricutado dentro da sua empresa, você está gerando seu passivo, certo? Se você tiver como comprovar ao governo, falando, filho, olha, veja bem, o cara passou por todos os treinamentos, o cara retirou todos os EPIs, o cara fez tudo que está dentro do meu procedimento operacional para ele atuar, ele está treinado, tem todas as provas disso, está aqui. Isso vai mitigar o risco do problema da empresa. Senão a culpa vai cair sempre toda em cima dela. Perfeito? Então, nós sempre temos que investir, cuidar. Nós estamos cuidando de pessoas. O empregador está cuidando de pessoas, cuidando de família, cuidando de uma série de outras coisas. Né? Esse cara pode trabalhar na comunidade dele, ele pode ser um voluntário. Alguém aqui é voluntário de algum trabalho voluntário? 26.000, hein? É legal, um trabalho bem legal. Bem legal. Se vocês quiserem procurar na internet, Anjos do Nariz Vermelho. No Facebook, né? Bom, vamos resumir então. Educação para sensibilização ambiental e social. Economia de baixo carbono no inventário, saber onde está emitido o que e quando. Conhecimento e gestão de legislações e normas regulamentadoras. Fundamental conhecer.
Você, aonde estiver trabalhando, você tem que saber o que é importante para você para proteger. Né? Porque a ergonomia não é papo furado. Em 1994, trabalhando numa instituição financeira, que nem existe mais, nós tínhamos treinamento naquela época de uma vez por dia de levantar, exercitar o corpo, mexer. A gente era cobrado por postura de como a gente estava sentado, nós tínhamos equipamento para que a gente ficasse confortável. Isso o cara vai evitando eu ter um problema e gerar um problema para ele mesmo. Tá? Gestão integrada de resíduos, fundamental, todos eles, principalmente líquidos e gasosos. A produção mais limpa vem aí, não sei que dia que é, amanhã não é, acho que é quarta ou quinta. Green Building, construção verde, fundamental, legal, precisa começar a pensar nisso. Vou fazer o que? LED, elevadores inteligentes, gerenciamento de resíduos de ponta a ponta. Tive a possibilidade de participar de uma criação de uma agência do Banco Real, onde eu trabalhei, do Banco B, voltado para a sustentabilidade. Implementação da gestão empresarial, então é gestão, é negócio, é business. Mobilidade humana, que é algo complexo, que está aí também na moda falando. Então nós começamos a falar em territórios inteligentes e economias inovadoras. Visões diferentes, mudanças diferentes. Vocês têm que quebrar paradigmas. Vocês estão indo para o mercado muito em breve. Muito em breve. Daqui a pouco vocês vão conseguir estágio, vão conseguir um emprego, vocês vão evoluir, vocês vão querer ter uma empresa. Tem que pensar dessa forma. Tá? Um monte de indicadores que no fundo, não vou falar de nenhum, mas vou falar o seguinte: você tem que medir, você tem que conhecer, você tem que controlar e você tem que inovar. É isso. A partir do momento que você não mede, não é capaz de fazer, certo? Por isso que você vai no médico, faz a identificar, quando você colesterol está assim, o outro está assim, o outro está assim, para quê? Você tem um panorama do que você tem. Sua empresa é a mesma coisa. Sua empresa, na verdade, é um ser vivo. Ela muda-se constantemente com o tempo. E ela tem que se adaptar como vocês se adaptam. A empresa ela não pode ficar mais aquela instante. Faço isso. Aquele velho ditado. Você pode comprar qualquer carro preto que você quiser, desde que você já tem. Hoje não. O consumidor falou que você vai ter que se mover. Você tem um projeto de comunicação, você vai ter que pensar em todos os tipos de mobile. Por aí vai. Legal? Para finalizar, que eu acho que já deu nosso tempo. Sustentabilidade, gestão. Gestão pelas pessoas, gestão pelo meio ambiente, gestão pelos resultados positivos da empresa. Desenvolvimento sustentável. A aplicabilidade disso no seu dia a dia. Vamos desenvolver de uma forma diferente. Vamos ter coisas diferentes também, mas vamos desenvolver coisas diferentes. E a responsabilidade social, que é o impacto do seu novo produto na sociedade, a sua participação como voluntários em ações sociais. Façam isso. É uma coisa mais gratificante que tem que você possa passar. É maravilhoso fazer uma ação dessa. Essa é a nova ordem econômica, social e política que a Bioterra entende, que já vem acontecendo e ela cada vez aumenta maior a velocidade de implementação dela. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Queria abrir para perguntas. Eu não vou ver nenhuma, mas não é possível de não ver nenhuma. Palmeiras saiu da zona de rebaixamento. Então é isso, senhores, senhoras, senhoritas, professores, agradeço. Não tem nenhuma pergunta, então vocês não entenderam nada. O pessoalzinho ainda está no ciclo básico. Ah, é? Eles. Mas é bom. É bom porque a gente tem que começar logo cedo a clarear algumas coisas. É só metade do ano que eles estudaram ainda. Então. Clarear a mente, aberta para as novas coisas, os novos negócios. Tem que estudar, galera. Tem que investir. Sem isso, não há mercado para se trabalhar. O mercado aí fora cada vez mais competitivo. Hoje eu dou aula de empreendedorismo no Senac. É uma coisa simplesmente importantíssima para que a gente não fique dependendo hoje de bons empregos. Tá? Eu trabalhei em empresas que tinham grandes benefícios.
vocês não vão acreditar, nenhuma delas mais existe. Banco de Boston, comprado pelo Itaú. Banco ABN, Ano Real, Santander foi lá para o Pleft. Trabalhei na Arthur Anderson, que ela teve um probleminha lá fora com as contabilidades, exterminada do mercado. E eu estagiei na COFAP, que virou a Magnética qualquer coisa da vida aí. Pois é, essas empresas pagavam bem e tal. As outras que compraram, meu amigo, redução total, porque produtividade. O americano não tem 13º, não tem 14º não, gente. Porque recebem semanalmente, né, também. Esse aí também não. Mas não tem 13º, não tem assim. Fora também a carga tributária que tem lá. Cada ano paga para um funcionário 2. Vou disponibilizar, tá?